Olá, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu vou esclarecer várias dúvidas que você tem a respeito do céu. Na Bíblia nós vemos vários versículos, mas eu quero começar este vídeo mostrando para você uma passagem que eu amo muito e que enche o meu coração de alegria e de esperança. Está no capítulo 21 de Apocalipse, que diz assim: Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Olha isso, irmãos, aqui mostra que no céu será só alegria. Essa alegria nunca vai passar, porque será uma alegria eterna. Mas muitas vezes tudo que nós sabemos a respeito do céu se limita a isso. Nós não sabemos como será a nossa vida lá. E uma das dúvidas mais comuns que as pessoas têm em relação à vida no céu é se nós iremos reconhecer os nossos familiares, os nossos amigos, quando estivermos ao lado de Cristo. E esse questionamento é muito válido, porque nós seres humanos passamos toda a nossa vida aqui na Terra construindo relacionamentos e cultivando amizades uns com os outros. Nós queremos ter por perto as pessoas com quem a gente se identifica, não é verdade? Então seria maravilhoso se essas pessoas também estivessem conosco na eternidade e que a gente possa reconhecê-las. Por isso, no vídeo de hoje eu vou te responder algumas dúvidas a respeito do céu e como serão os nossos relacionamentos lá, tá bom? Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você já deixe aqui o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo. Vamos lá, irmãos. A Bíblia não dá muitos detalhes sobre como será a nossa vida lá no céu, mas o que ela nos mostra é suficiente para entendermos que nós vamos sim reconhecer um ao outro. Eu não sei se você sabe, mas quando Jesus voltar para os seus escolhidos, nós seremos transformados e estaremos com ele em nosso próprio corpo. A Bíblia diz que depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu aos seus discípulos e eles ficaram com muito medo, porque eles achavam que estavam vendo um espírito. Mas Cristo os acalmou e os mostrou como era o seu novo corpo espiritual e como será o nosso corpo. Então vamos ler o que está escrito em Lucas capítulo 24, o versículo 36 ao 43. Diz assim: Ele lhes disse: Por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas em seus corações? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: Vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na presença deles. Perceba que Jesus mostrou as mãos e os pés para que eles vissem que ele realmente era de carne e osso. E como os discípulos não acreditaram, Jesus pediu algo para comer. Então os discípulos lhe deram um peixe assado e ele comeu junto com eles para mostrar que apesar de ser um corpo espiritual, ele ainda se alimentava. E em Apocalipse capítulo 1, versículo 5, está escrito que Jesus foi o primeiro filho que foi ressuscitado. E isso significa que a ressurreição dele serve de modelo para a ressurreição de todos os que crerem nele. E assim como ele subiu ao céu com um corpo glorificado, nós também teremos um corpo glorificado. Amém? Para que nós possamos ter uma vida normal no céu, onde poderemos tocar as pessoas que amamos e até mesmo nos alimentarmos. E eu vou te dar um exemplo. Depois de tomar a última ceia, Jesus disse aos discípulos que ele não beberia do fruto da videira até aquele dia em que ele beberia novamente com eles no reino de Deus. E isso mostra claramente, irmãos, que no céu nós seremos pessoas reais e não espíritos desencarnados. Você já imaginou quanto seria ruim se quando você chegasse no céu, você não pudesse abraçar as pessoas que você ama? Seria muito triste, não é verdade? Mas graças a Deus que não será assim. Veja algo muito interessante que Jesus disse: Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Tudo isso mostra que no céu nós teremos comunhão uns com os outros e seremos pessoas reais. Isso é maravilhoso. E um outro ponto importante é que assim como Jesus foi reconhecido pelos discípulos depois de ter ressuscitado, nós também seremos reconhecidos no céu.
Nós manteremos a nossa identidade, teremos consciência das coisas, porque Deus não vai fazer uma lavagem cerebral em nós. É claro que nós não teremos pensamentos ruins ou sentimentos que nos tragam tristeza, porque no céu não haverá dor. Será um lugar de muita alegria, porque a presença de Deus estará conosco para sempre. Amém? Mas talvez você esteja se perguntando agora: mas pastor, a Bíblia não diz que a nossa aparência irá mudar no céu? Sim, os corpos que teremos no céu não serão como os nossos corpos aqui na terra, porque eles vão passar por uma grande transformação. Mas isso não nos impedirá de reconhecer aqueles que passaram em nossas vidas durante a nossa caminhada pela terra, tá bom? Tem uma passagem na Bíblia que mostra que quando Cristo estava no monte com os discípulos, ele se transfigurou e o seu rosto brilhava como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E mesmo Jesus estando com aquela aparência toda diferente, os discípulos ainda podiam ver quem ele era, além de terem visto Elias e Moisés que vieram do céu para falar com ele. E uma outra garantia que nós temos quando chegarmos ao céu é que lá não haverá mais pecado. Você e eu sabemos que neste mundo a gente sofre muito com o pecado, com as tentações, mas se nós entregamos a nossa vida para Jesus hoje e nós morrermos e ressuscitarmos, tudo será bem diferente. Vamos ler o que está escrito em Apocalipse capítulo 21, o versículo 27. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E isso tudo, irmãos, vai acontecer graças ao sacrifício de Jesus, que nos livrou do julgamento dos nossos pecados ao morrer na cruz em nosso lugar. Nós não teremos que nos preocupar com os problemas que enfrentamos em nossas vidas antigas e nem teremos desentendimentos com as outras pessoas. O céu será um lugar de segurança, um lugar de conforto, um lugar de paz, e nós vamos desfrutar ao lado de Jesus e daqueles que foram importantes para nós neste mundo e que, obviamente, entregaram suas vidas a Cristo. No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o apóstolo Paulo consolou alguns irmãos em Cristo que estavam chorando pela morte dos seus amigos. Vamos ver o que ele disse. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Então aqui nessa passagem nós vemos que Paulo se refere ao reencontro com aqueles que dormem em Cristo. Por isso, meu querido irmão e minha irmã, nós não precisamos nos desesperar como os outros que não têm fé ou confiança na palavra de Deus. Porque quando nós chegarmos ao céu, nós reencontraremos aqueles que tanto amamos. Mas eu também não posso te dar uma falsa esperança de que todas as pessoas do mundo que morreram estarão no céu, porque não estarão. Eu quero te dizer que se os seus familiares e amigos queridos clamaram a Jesus, mesmo que seja no último momento de suas vidas, Deus os perdoou e os salvou. É essa confiança que você deve ter, pois a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? E para concluir, eu quero te dizer que eu realmente acredito que na eternidade nós vamos ter tempo de sobra para nos relacionar uns com os outros, mas esse não será o nosso foco principal, porque nós estaremos muito mais ocupados em adorar a Deus e desfrutar das maravilhas do céu. Amém? Então, se você ainda não tem a certeza da sua salvação, este é o momento de você entregar a sua vida para Jesus. A Bíblia diz em Provérbios 27 que nós não devemos nos gabar do dia de amanhã, porque a gente não sabe o que vai acontecer. E essa é a maior realidade que nós vivemos hoje. Nós temos visto pessoas sofrerem, pessoas morrerem a cada minuto, e nós não podemos achar que nós estamos seguros. Sem Jesus, irmãos, nós estamos perdidos e condenados. Porque não são os nossos méritos, a nossa boa obra, as boas ações que a gente fez, que vai nos garantir um lugar no céu. Todos nós em algum momento pecamos e por isso nós somos culpados. Mas Jesus carregou sobre si todos os nossos pecados na cruz, para que hoje você e eu possamos ser perdoados e libertos do pecado, do diabo e deste mundo. E como Jesus carregou sobre si os nossos pecados, Deus o ressuscitou dentre os mortos. E hoje Jesus está vivo, pronto para perdoar, restaurar, abençoar a vida de todos que creem nele. Por isso, se você deseja entregar a sua vida a Jesus, este é o momento. Eu quero muito que você feche os seus olhos e que você concentre na oração que eu for fazer.
E assim que eu for orando, você ora junto comigo. Amém? Vamos orar então. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer pela minha vida, pela vida deste irmão e desta irmã que estão me ouvindo agora. Senhor, eu te peço, perdoa os meus pecados. Eu creio que Jesus é o enviado de Deus nesta terra para morrer pelos meus pecados e que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Senhor, a Tua palavra diz que se eu confessar com a minha boca e crer com o meu coração que Jesus morreu e ressuscitou por mim, eu estou salvo. Por isso, Senhor, eu coloco a minha fé em Jesus e eu te peço, Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero caminhar contigo todos os dias. Oh, Jesus, me ajude a não retroceder, a não olhar para trás. Eu quero seguir os teus passos e crer que a minha salvação não depende de mim, mas depende daquilo que o Senhor fez na cruz e da sua ressurreição. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meu irmão, se você orou com fé, a Bíblia diz que você foi salvo, porque não é pelo seu merecimento. É como aquele criminoso que estava na cruz e ele simplesmente creu que Jesus era o enviado de Deus. E Jesus disse: hoje mesmo você estará no paraíso comigo. Então, meu irmão, tome posse pela fé, creia no perdão, na salvação e comece a seguir Jesus a partir de hoje. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu peço que você compartilhe com seus amigos, seus familiares. Vamos espalhar a palavra de Deus. Eu tenho certeza que muitas pessoas serão abençoadas através de você, tá bom? Deus abençoe e eu te espero no próximo vídeo.